Boa noite. Oi, Fê. Vem me ver? Boa noite, gente. Bem-vindos. Bem-vindas, bem-vindos. Carlito! Oi, amor. Oi, gente. Deixa eu pôr o nome aqui da live. Fernando. Fofis. Fefofo. Alto. Oi, gente. Boa noite. Autocrítica. Deixa eu raciocinar. Como autossabotagem. Boa noite. Nossa, eu tô tão lenta, gente, com isso aqui. Consegui. Boa noite. Como vocês estão? Vocês estão bem? Vão entrando, vão chegando, vão dizendo de onde vocês são. Eu adoro saber de onde vocês são, porque tem tanto lugar, né? Tem tanta gente de tanto lugar, eu acho sempre isso tão incrível. Oi, gente, boa noite. Que calor. Que calor. Terminou o e-book? Ai, que alegria, curtiu o e-book? Como sentiu o e-book? Gente, ainda quem não leu o meu e-book, vou fazer igual o Fernando faz, tá? Fernando Surré diz o seguinte: se não comprar meu livro, vai ficar um ano sem beijar na boca. Que horror, Fernando, não faz isso. Eu não vou falar isso pra vocês, não. Só vou dizer pra vocês que eu acho que vocês devem comprar, porque tá bem legal, bem incrível, bem visceral, bem amoroso e pode ajudar vocês no processo de vocês. Só por isso, não vou falar que ninguém que vai ficar sem beijar, que coisa feia, falar isso para as pessoas, coisa triste, que é isso? Rio de Janeiro, já vi várias pessoas do Rio de Janeiro, São Paulo. Tu não tem que querer ser que nem eu, tá? Sai de lá, porque tu é uma versão inédita, que nem eu, que nem a Mara, que nem a Raquel, entendeu? Vocês têm que ser que nem vocês são. Foi isso que eu entendi. Fernando, desgraçadinho. Ai, num papel de pão, gente. Quem não conhece Num Papel de Pão? Minha amiga amada. Eu nem vou falar seu nome pra não confundir as pessoas, tá? Só vou falar arroba Num Papel de Pão. Ela escreve muito lindo. Ela é muito maravilhosa, sensível. Fernando, meu amigo, que tá aqui também. Se vocês não conhecem, conheçam. Escreve lindo. Fora mandar as pessoas pra dizer que as pessoas não vão beijar. Tá tudo ótimo que ele escreve. Gente... Quando saiu o seu segundo livro? Fui virar a página, era a última. Ah, que bom. Vai sair logo, gente. Se eu contar pra vocês que ele tá praticamente pronto. É verdade? Então só falta em breve. Em breve nós vamos lançar o segundo. É a continuação, na verdade. Que bom que vocês curtiram. Venham, cheguem, cheguem. Tá, Espírito Santo, vocês, né? Ah, tu não conhece Papel de Pão, né? Vocês não se conhecem, né, gente? Sim, eles são dois incríveis, esse povo. Eu tenho várias turmas, gente, do Instagram. Eu tenho o público. Eu tenho os amigos da psico, eu tenho os amigos da música, eu tenho os amigos da poesia. Esse é meu grupo da poesia, galera da poesia. Legal isso, né? Muito legal isso. Guarujá, São Paulo, enfim, Pernambuco. Marina, o meu livro, gente, pra quem não leu, pra quem não viu, o livro tá lá no perfil, tá no meu perfil, no link da minha bio, tá? Tá lá. É só tu clicar lá, tu vai... Tu chega... Olha, Lívia de Curitiba, conterrânea, Santa Catarina, amo Santa Catarina, São Paulo, Brasília, enfim. Rondônia. Vamos chegando. Gente, todos bem-vindos, bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre como a autocrítica pode ser uma grande forma de autossabotagem, tá? Então, eu vou tirar um pouco os comentários, porque agora, veja, depois de um dia inteiro de trabalho... Curitiba! Piauí! Depois de um dia inteiro de trabalho, eu tô meio... Então, antes que eu fique completamente desnorteada, eu vou tirar um pouco. Ah, aí. Tudo bem? Eu tô suando, gente. Que é isso?
Era pra chover, não choveu, enfim, vamos lá. Vamos falar sobre como a autocrítica pode ser um grande método autossabotador. Pra mim, são dois pilares, tá? Duas vias, pra mim, são duas. A vitimização e a autocrítica. Eu acho que elas são oriundas, elas nascem, pra mim, do mesmo lugar, que é do lugar de um sentimento de menos-valia, de uma autoestima rebaixada, de algo que disfuncionou na questão do amor próprio e a pessoa compensa usando esse mecanismo de defesa, ou seja, de se vitimizar ou de se criticar exacerbadamente, exageradamente, né? Para quem tá sempre aqui comigo nas lives, que acontecem toda terça, 19h30, eu sempre digo para vocês que Zinha, aqui que vos fala, tem um grande talento para a autocrítica e um talento muito pequeno para a vitimização. Por quê? Como é que funciona o autocrítico? Posso falar por mim. Eu acho que eu sempre deveria ter feito mais ou que o que eu fiz nunca foi bom o suficiente. Mas não no sentido de ficar, oh meu Deus, o mundo me deve, ou olha o que as pessoas fazem comigo. Não, pelo contrário, quem se comporta assim é o vitimista. Eu, com muito autoconhecimento, hoje driblo essa questão da autocrítica, mas se eu me desorganizo e disfunciono emocionalmente, se eu tô mais acelerada, se eu tô menos meditativa, se eu tô mais no automático, a minha tendência, a minha pisada emocional é tortinha pra autocrítica. Então eu tenho a tendência a me criticar. Como que é isso? Acho que eu nunca fiz. Vão pegando pra vocês o meu exemplo, tá? Se vocês se identificam. Acho que eu não faço o suficiente, acho que eu deveria fazer muito melhor, acho que eu não fiz mais que a minha obrigação, me sinto culpada por não ter feito tanto. Fico nesse rolê de chicote emocional. Sinto que hoje eu já me desenvolvi muito mais nesse sentido e eu consigo manejar. Muito importante, que eu sempre digo pra vocês, é que não ter questões, tá? Uma pessoa que ela se encontra num nível de vida bem resolvido, não significa que ela não tem questões. Questões para resolver, gente, nós vamos ter sempre. Desde que a gente nasce, sai ali do útero, até o dia que a gente desencarna, nós vamos ter questões para resolver, tá? Isso é um fato. A ideia não é não ter questões, a ideia é aprender a manejar essas questões e não ser refém dos teus processos emocionais disfuncionais, né? Uma pessoa que se critica demais, ela tende a não fazer, ela procrastina. Por quê? Bom, se eu acho que o que eu faço não é bom o suficiente, eu vou prender o cabelo. Mas não é isso que eu ia falar. Se eu acho que o que eu faço não é bom o suficiente, se eu me critico demais e acho que eu não vou alcançar um nível de excelência, que o que eu tô fazendo não é bom, eu vou tender a não fazer, para não ter que lidar com a minha própria crítica, que dirá com a crítica das pessoas, né? Então, eu não faço. Eu simplesmente não faço aquilo que eu poderia fazer, ou seja, eu não produzo, eu acabo estagnado. Se por um lado o vitimista acaba estagnado porque ele não tem atitude, o autocrítico pode ser que faça o mesmo movimento, né? O mesmo movimento de se criticar a ponto de paralisar. Então, a autocrítica, o que ela faz contigo? Te deixa endurecido, rígido nos teus padrões. Se eu sou muito autocrítica, tudo que tem na gente é a forma que a gente vai tratar as outras pessoas. Então, se eu sou extremamente autocrítica, hoje, gente, eu já tenho essa noção. Quando eu me pego criticando mentalmente as pessoas, intolerante, eu já sei que eu tô assim comigo. Então, o autocrítico ele é muito rígido nas ideias dele, nas concepções dele, e ele tem uma tendência a julgar mais. Por quê? Porque ele se julga o tempo inteiro, né? Então, ele tem uma tendência a achar que todo mundo também tem que fazer melhor. Tudo que a gente sente com a gente tem um desdobramento disso nos nossos relacionamentos e a gente vai colocar essa forma de agir para as pessoas. A gente vai acabar tratando as pessoas da maneira com a qual a gente se trata. O vitimista e o autocrítico são pessoas que acabam por produzir muito menos do que poderiam produzir. Quando é que a gente produz mais, gente? E quando eu digo produzir, não é produzir desenfreado que a sociedade hoje considera como legal,
como, puta, que rendimento bom, como sucesso, tá? Porque eu acho que a automatização nunca é sucesso. A automatização te deixa no lugar de maquininha. Quando tu tá no lugar de maquininha, pronto, acabou. Tu já não tem mais a tua criatividade, seja lá para fazer o que for. Seja para fazer um bolo, eu não tenho mais estado de presença para fazer um bolo, né? Por exemplo, quando eu me sinto fora do estado de presença, eu, por exemplo, já cheguei a passar hipoglós na minha escova de dente. Por quê? Eu sei que tem que pegar um tubo desses, fofinho assim, e passar na escova de dente. Então eu não estava presente naquilo que eu estava fazendo. Porque se eu estivesse presente, eu teria percebido, lido, que aquilo era hipoglose e não pasta de dente. O que eu tô querendo dizer para vocês, que quando a gente entra nesse modo de operar automatizado, né, eu perco o senso de presença. Quando eu perco o senso de presença, eu não estou mais amorosa comigo, eu não estou mais presente comigo, eu não estou mais avaliando de uma maneira harmônica os meus processos. Eu simplesmente tendo a diminuir aquilo que eu faço, desqualificar aquilo que eu faço. Da onde vem uma pessoa que é muito autocrítica? Onde se forma isso? Tudo, gente, se forma nos nossos relacionamentos primários, tá? Isso eu canso de falar, não canso de falar, eu repito muito e não canso de falar, se tiver que falar mais 320 mil vezes para que as pessoas melhorem as suas vidas, que é um propósito meu de vida, né? Que as pessoas possam ser mais legais consigo, que possam se desenvolver, ser mais felizes. Se eu precisar fazer isso 1 milhão de vezes, eu vou fazer. Então eu vou falar de novo. Tudo se dá nas nossas relações primárias. Se hoje tu tem um rolê errado com um boy, com uma mina, numa amizade ou num relacionamento afetivo sexual, foi porque tu tem algumas, né, acontece porque tu tem algumas feridas que foram crescendo ao longo da vida contigo. A nossa vida é uma colcha de retalhos, então vai se amarrando aqueles episódios e chega um momento em que a sua idade é adulta. Qual é a idade mais recente? A adulta. Então, logo, as disfunções mais primárias e arraigadas não são da idade adulta. A questão que tu tem de problema com o seu chefe não é com o seu chefe, é com uma figura de autoridade, se tu for ver, né? As tuas questões, se tu sempre tem problema com o chefe, se tu não gosta de polícia, se tu sempre tem problema com figura de autoridade, vai dar uma olhada na tua relação com teu pai. Se tu tem um problema, né, de atrair pessoas rígidas para sua vida, vai dar uma olhada lá como que você foi criado, se foi de uma maneira rígida ou não, se tu não é rígida ou não. O autocrítico foi muito cobrado, tá? Não necessariamente cobrado verbalmente de uma forma explícita, mas cobrado em atitudes. Ou foi criado por pais, ou quem fez função paterna, função materna, que se cobram muito, né, que são muito rígidos consigo e viu aquilo e modelou, sabe? Fez uma modelagem. Às vezes ninguém nem falou para a criança assim que ela tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ou verbalmente disse, mas a criança, ela entende muito por modelagem. Ela olha e ela presta atenção mais em como a gente se comporta do que em como a gente fala as coisas, né? Então, muitas vezes tu tem uma criança em casa, às vezes ela fala que tá tudo bem, a criança sabe que não tá tudo bem. Ela tá vendo o seu senho franzido, ela tá vendo o seu olho inchado, ela tá vendo o seu olhar atravessador, sabe aquele olhar que a gente fica assim quando tá com uma preocupação. Então, o autocrítico é essa pessoa que ela foi concebida e viveu num ambiente onde existiu culto à crítica, ao perfeccionismo, né? Com os meninos muito num viés, às vezes, assim, de ser um machão, de não poder chorar, de não poder sentir as coisas, de não poder viver a sensibilidade, de ter que ser muito bom nos esportes, ou tem que ser muito bom em alguma coisa, ou tem que crescer já pensando em ganhar dinheiro, né, numa coisa bem automatizada. As meninas, num sentido, né, tem a coisa do peso do corpo, que às vezes começa na infância, tem a coisa de como se comportar, de como se vestir, que tem que estar sempre limpinha, que tem que sempre arrumadinha, assim como os meninos, menino não pode chorar, menina não pode rir muito alto. Então a gente vai sendo criado durinho e a gente vai crescendo durinho, né, durante a nossa vida e vai desdobrando isso para nossa vida adulta, continuando bem durinho, né, continuando a imprimir na nossa vida esse papel do nosso algoz, do nosso chicote emocional. Se em algum momento pai e mãe fizeram esse papel de chicote emocional, a gente agora enquanto adulto perpetua o comportamento deles conosco, fazendo a mesma coisa que eles faziam com a gente.
Pai e mãe fazem de propósito? Gente, a não ser que tenha um grande transtorno mental, pai e mãe não fazem nada de propósito. Eles fazem achando que aquele modelo educativo, educacional, é um modelo que vai fazer com que tu se dê melhor na vida, baseado nos construtos sociais, o que eu acho um grande engano. Por isso que eu acho que a gente tem que desautomatizar e procurar o nosso próprio jeito de fazer a vida. A gente não pode fazer a nossa vida vendo como o vizinho está fazendo. A gente não pode tomar as nossas decisões ouvindo que fulano tomou, ou fulano dizer pra ti assim, se eu fosse você, eu faria assim. Porque se o fulano tá falando que se ele fosse você, ele faria assim, ele já não é você. Então já não serve aquilo. Por isso que a gente precisa muito aprender a filtrar aquilo que dizem pra gente. As pessoas dizem com maior carinho, sim. Aquilo que pai e mãe fizeram para nos criar foi de um jeito da gente se estabelecer melhor na vida, dar mais certo na vida, ser bem sucedido, o mito do bem sucedido? Sim, foi. Só que enquanto adulto eu tenho a responsabilidade de começar a questionar isso e ver se isso faz sentido para mim. Eu preciso começar a olhar para isso e falar, mas espera aí, será que eu quero esse construto que eu recebi do meu pai e da minha mãe? Será que isso faz sentido na minha vida? Será que isso também fez o meu pai e minha mãe tão felizes, tão incríveis assim? Ou será que eles ainda estão presos em construções sociais, em paradigmas, em preconceitos? E começar a questionar a tua forma de fazer. Quando tu se desqualifica, ou tu é um vitimista ou tu é um autocrítico. O vitimista senta a bundinha dele e diz que tudo é muito difícil, que o mundo nega tudo pra ele e que a vida é maravilhosa pra todo mundo, menos pra ele. O autocrítico, ele diz o quê? Ele se desqualifica de qual maneira? Ah, eu não sou bom o suficiente, eu nunca faço o que precisa ser feito, cara, eu mereço me ferrar mesmo, porque olha aí meu resultado, devia ter acordado mais cedo, devia ter trabalhado uma hora a mais, eu devia ter ficado mais com os meus filhos, eu devia, tem que. Essa é a grande prisão do autocrítico. E eu, como uma pessoa, né, com essa pisada emocional, com a tendência para a autocrítica, eu sei o quanto isso pode ser um flagelo emocional. Eu sei quantas vezes isso já me tirou a minha criatividade, já me tirou a minha leveza, já me tirou o meu sorriso, por eu achar que eu precisava fazer mais. Mas aí que tá o lê do engano. Eu achar que eu preciso fazer mais não me dava gás para fazer mais, me dava gás para fazer menos, porque isso me enrijecia. Se enrijece, a gente fica mais parado, concordam? Então, eu me tornei uma pessoa muito mais produtiva num sentido de presença, não na produção em massa, na produção automatizada, porque isso eu nem quero para mim. Eu me tornei mais ativa nos meus processos e mais produtiva com presença quando eu comecei a ser mais amorosa comigo. O autocrítico, ele precisa se dar muito carinho, ele precisa se dar muito acolhimento. Se dar mais carinho e acolhimento não é simplesmente estacionar e procrastinar. É se jogar na vida, se experienciar, se colocar no processo com mais cuidado, com mais amor, com mais noção dos seus processos internos, do tipo, será que aqui é bom pra mim? Será que essa relação é boa pra mim? Aonde que eu tô me colocando? Porque o autocrítico, eu acho que ele tem que dar conta de tudo. É a Mulher Maravilha ou o Super-Homem, sabe? Acho que tem que dar conta de tudo, acho que tá sempre fazendo pouco, acho que poderia fazer mais, que tem que fazer mais. E esse mais nunca chega, porque na verdade é uma deturpação, né? É uma distorção daquilo. Às vezes a pessoa já tá incrível e ela não vê que tá incrível e ela destrói isso que é incrível porque ela se congela numa tentativa de ser incrível. Olha que doideira que é os nossos mecanismos de defesa e os nossos tipos de pisada emocional, né? Como a gente se dá tiro no próprio pé. O nome da live, né? Eu escrevi ali embaixo. São os tiros que a gente mesmo dá no nosso próprio pé e aí diz que foi bala perdida, ou seja, eu não tô sendo boa o suficiente aqui, porque eu não sou boa o suficiente, né? Então assim, não, peraí, não, eu já sou boa o suficiente. Se eu dei o meu melhor, gente, eu já sou boa o suficiente. Como é que eu sei qual é o meu melhor? Com autoconhecimento. Gente, de novo, a tia Ana vai falar que nem fala aqui em casa pra juntar toalha, pra ir tomar banho pras crianças. Vou falar de novo. Não existe nenhuma resolução emocional sem autoconhecimento. Eu não manejo nada que eu não conheça. Se eu comprar um celular novo, por exemplo, esses dias a Isabela, minha amiga, me deu o telefone dela. Ai, amiga, fala aí com não sei o que lá, resolve lá pra mim, marca pra gente. Será que era o nosso transfer de uma viagem? Eu não sei. E eu não conheço o celular dela.
Eu não sei nem onde mexer. Então, assim, eu fiquei extremamente ansiosa com aquele celular na mão pra resolver aquilo que eu tinha combinado com ela, mas eu não sabia. Por quê? Porque eu não conheço. E uma máquina que eu não conheço, eu não posso mexer. Então, se tu não se conhece e não sabe essa máquina humana maravilhosa, como é que ela funciona e onde ela disfunciona, onde estão os bugs, eu não tenho como modificar nada na minha vida. Eu não tenho como fazer nada ser fantástico pra mim, e eu sempre vou achar que tá ruim, que tá difícil, sempre vou achar que alguém que vai vir de fora, que um relacionamento vai me trazer essa grande sacada da minha vida, da minha felicidade. Eu sempre vou achar que, porque se eu tivesse o apartamento tal, eu ia ser mais feliz, se eu tivesse o carro X, se eu tivesse um emprego mais massa. Claro que essas coisas são legais, mas quando eu tô bem comigo e eu paro de me criticar, eu entendo que eu fiz o melhor que eu pude. Vamos combinar que um terreno de muita autocrítica, pelo menos pra mim, pelo menos pra mim não, pra todo mundo que é mãe, hein? Vai, fala aí. Assim, achar que poderia ter feito mais. Poderia ter ficado mais com o filho, poderia ter viajado mais com o filho, poderia ter dado uma coisa melhor pro filho. É sempre isso. Então, o que eu trago pra mim quando eu percebo que eu estou indo para essa rigidez da autocrítica? Não, peraí, eu me conheço, né? Claro que eu não sou um livro acabado, eu não sou conclusiva, porque a gente está mudando o tempo inteiro, o autoconhecimento nunca termina, mas eu conheço algumas coisas sobre as minhas neuroses. Neurose, basicamente, na vida é sempre a mesma, desde lá da infância, que ela surge. Eu sei dos meus ganchos aqui, então eu me pego pra mim e digo, veja, tu tá sendo a melhor mãe que tu pode ser, tá fazendo tudo que tu dá conta de fazer dentro de quem tu é, né? A essência de cada um. Então eu me trago para essa realidade, para essa verdade e suavizo comigo. Mas gente, para quem tem uma tendência autocrítica, isso é uma coisa diária de fazer, né? A gente vai fazendo uma manutenção disso. E todo dia tu tá se buscando para esse lugar de mais amorosidade, para esse lugar de mais carinho consigo, né? Então, é muito importante que a gente descubra antes de colocar nos outros as nossas questões, antes de ficar criticando os outros, antes de ficar olhando como funciona o outro, como é a casa do outro, como é o jeito do outro, descobrir como é que a gente tá levando as coisas com a gente, né? O quanto que falta eu me conhecer, o quanto que falta eu me compreender, quanto que falta então para eu me compreender, para eu ser mais amoroso, amorosa comigo, o que será que aconteceu comigo lá atrás que eu me tornei que eu me chicoteio tanto emocionalmente? O que será que rola comigo que eu tô tão, sabe, longe de mim, distante de mim, que eu não consigo me acolher, que eu não consigo achar que o que eu faço já tá bom, né? Que eu sempre acho que eu tenho que fazer mais, sempre acho que eu dei pouco, sempre acho que eu me desenvolvi pouco, que eu aprendi pouco. Então eu me deprecio muito na autocrítica. E aí, tu pode, é o que eu falo muito em consultório, tu pode chegar onde tu quiser de maravilhoso. Se tu não perceber que aquilo já tá bom, tu pode chegar na lua, que tu vai achar que chegou muito devagar na lua, que devia ter ido antes, e nunca vai gozar do prazer de realmente se superar, de realmente ter uma vitória na vida, de realmente perceber que tu já foi bom o suficiente, de que tu já é bom o suficiente. Porque assim, gente, o rolê da vida, o propósito da vida é viver. Não é nada além disso, é se colocar nas experiências com autoconhecimento, percebendo aonde é o melhor lugar para você. É isso. É pra isso que a gente tá aqui na vida. A gente não tá aqui pra acertar sempre. A gente não tá aqui pra ser o melhor. Então, assim, como é que tu foi criada pra ser melhor de que maneira? Eu sei bem das minhas travas e como eu fui criada pra ser melhor no quê? E daí eu entendi que isso fez de mim uma pessoa competitiva em áreas que não foram legais pra mim. Mas eu fui ensinada assim, não porque os meus pais queriam que eu sofresse, mas porque eles achavam que essa era a forma de eu me viver, de eu me salvar no mundo. Até eu desconstruir isso e saber que não é culpa deles, que eu mesma preciso resolver, foi um bom caminho de autoconhecimento. E o que eu vejo hoje, os adultos, às vezes justificando, não, mas é que eu sou assim, isso acontece comigo, porque na minha infância ali, meu pai e minha mãe fizeram isso, fizeram aquilo, sabe? E aí, ok, teu pai e tua mãe fizeram isso contigo, isso rolou na tua vida, tá bom? Mas é assim, qual o teu nível de responsabilidade frente àquilo que te aconteceu? Como que tu ainda continua perpetuando dentro de ti a voz desse pai e dessa mãe de uma maneira que tu continua fazendo a mesma coisa? E aí ainda dizendo, é porque eles fizeram. Mas peraí, amor, tu já identificou o que eles fizeram, né? Tu já sabe que as pessoas dão o que tem. Então por que tu continua fazendo uma coisa que te faz mal? Porque se hoje é tua responsabilidade.
Então, a autorresponsabilidade, é autoconhecimento e depois do autoconhecimento compreender a autorresponsabilidade para fazer diferente, para modificar coisas na tua vida de um jeito que façam sentido para você. Não é do jeito que o vizinho faz, não. É do jeito que tu faz. Se tu queria teu filho dentro da tua casa de um jeito, tem que confiar que esse é o melhor jeito. E o vizinho, deixa o vizinho fazer do jeito dele. O que eu percebo comigo? Quando eu fiz mais as pazes comigo, isso lá no e-book tá lá, gente, para quem não leu, o link tá na bio. Quando eu fiz mais, falo bastante sobre perfeccionismo, autocrítica, chicotinho emocional. Por que será que eu falo disso, né, gente? Por que será? Foi minha própria escola. Além de estudar, é claro. Quando eu fiquei mais amorosa comigo e quando eu comecei a olhar para os meus processos internos e transformar a minha vida, transformar as minhas coisas, eu compreendi que não dá tempo de ficar olhando como o outro está fazendo, porque eu já tenho coisa demais para fazer na minha vida, para compreender sobre mim. Não dá tempo de eu ficar olhando como o outro tá fazendo. E eu nem tenho mais esse tesão de olhar, porque hoje eu confio mais na forma que eu faço, né? E hoje eu consigo brindar as minhas superações, hoje eu consigo brindar os meus... as coisas que eu mando bem. Eu sei que eu escrevo bem, eu sei que eu falo bem, e antes eu ficava numa crítica desgraçada com isso, e hoje, assim, eu gosto do meu estilo, eu acho que eu acesso as pessoas. Ah, mas o meu português talvez seja mais correto, ou talvez eu devesse falar de uma maneira XYZ, não sei, mas esse jeito funciona pra mim porque é assim que eu fico feliz dentro de mim, expressando o que parece comigo, que é essencial pra mim, que é esse jeito de fazer. Esse é o meu jeito de fazer. Eu faço, cada vez que eu sento aqui e faço a live pra vocês, por exemplo, eu dou o meu melhor. Ah, talvez um dia eu vou estar mais... Às vezes os pacientes me falam, e é muito bonitinho, porque a gente tem gente que a gente se vê toda semana, né? Há mais de um ano, há muito tempo, que isso se chama análise. E às vezes eles falam, Ana, o que você tem hoje? Eu tô te achando meio quieta, eu tô te achando mais chateada. E eu tô ali na sessão com o melhor que eu posso dar naquele dia, diante do que tá rolando na minha vida. Então eu não vou fingir, sabe? Porque... Até quando eu já tentei fazer assim, no passado, eles perceberam. Você tá diferente, você tá, não sei, você não tá muito bem. Então hoje quando dizem, você tá meio contemplativa, tá preocupada com alguma coisa, eu digo, eu tô com minhas coisas aqui, mas tá tudo bem, tô resolvendo. Então, de ser real, sabe, nos teus processos, assim, de fazer o melhor que tu pode, né? A chance de dar certo, gente, de funcionar mais, é muito maior. A chance de sucesso, quando a gente se acolhe e percebe que a gente já está fazendo o nosso melhor, é muito maior. Por quê? Porque eu relaxo e saio da rigidez. Quando eu saio da rigidez, eu fico mais maleável, mais flexível. Quando eu fico mais maleável e flexível, eu danço melhor a dança da vida. Na rigidez, eu fico quadradinha, durinha e o rígido quebra ao meio. Seja emocionalmente, seja fisicamente. As pessoas que se quebram muito fisicamente mesmo são pessoas muito rígidas. Louco, né? Mas a psicologia corporal é muito linda pra falar disso. Então, o que eu tô querendo dizer pra vocês é que suavizem vocês, autocríticos que são. Suavizem pra vocês. Só que assim, cuidem com os padrões de autossabotagem. Suavizar não é procrastinar. Suavizar não é deixar de fazer. Suavizar não é estacionar, sentar e daí se tornar um vitimista, né? Pra ir para outro polo. Não, não é isso. Suavizar é continuar dando o melhor que você pode, sabendo qual é o seu melhor e simplesmente relaxar um pouco, ser mais amoroso consigo, ser mais doce consigo, mais gentil consigo. Pensa aí, não sei se vocês estão aí com o caderninho de vocês e que eu sempre digo, peguem o caderninho e a caneta, que forma vocês se acolhem, né? Nos rolês de vocês, que formas vocês têm de carinho com vocês, de acolhimento com vocês, ou de perceber as coisas que já são boas o suficiente, né? Hoje mesmo eu estava atendendo um paciente meu, e daí a gente tava falando uma coisa super legal, que rolou, que ele conseguiu fazer diferente, tipo, eu aqui, né, super felizona, e daí ele falou alguma coisa do tipo, mas aí no outro negócio eu ainda não entendi o jeito. Eu falei, calma, criatura autoexigente, né? Olha, acabou de acontecer uma coisa super legal, perceba que a coisa super legal aconteceu. Brinde essa coisa super legal, para um pouquinho para contemplar essa pequena vitória ou grande vitória. Acho que toda vitória ela é grande, né? Para nisso em vez de pensar lá na frente já o que
que tá faltando. É aquele boletim, tá? Com notas 9 e tem uma nota 5. A pessoa nem olhou todos os 9, vai direto na nota 5 e fala, nossa, mas que horror, olha isso aqui, tá péssimo. É uma nota. Todas as outras 6, 7, sei lá, nem lembro mais o que tem no boletim, graças a Deus. 9. Mas a pessoa vai com esse olho gordo para o que não está tão maravilhoso. E daí, tu há de convir comigo que não é o que acontece na sua vida, mas é o olhar que tu tem frente ao que acontece na sua vida. Vamos lá de novo? Tudo é assim, gente. Mas o autocrítico, o que ele faz? Ele pega o que acontece na vida dele e dá um olhar desqualificador para aquilo que ele faz. Então, independente de ser bom ou ruim, para ele sempre vai ser mais ruim. Então, o que está disfuncionando? É o episódio em si da vida da pessoa ou é como essa pessoa enxerga o que está acontecendo com ela? Isso aí é só toda a diferença da vida, uma mudança de 180 graus quando tu começa a olhar o que te acontece de uma maneira diferente. Quando eu peço nas minhas orações que as coisas fiquem bem comigo, com os meus filhos, com os meus projetos, com a minha família, eu não peço assim, ai, não deixa nada acontecer, porque eu não posso ter essa arrogância, porque o que significa que vai acontecer? Eu não sei. Eu peço para que todos sejam abençoados, estejam no caminho do bem e que vivam o que precisam viver para o desenvolvimento e que eu tenha maturidade suficiente para aceitar como vem, com o tempo vendo a mensagem que tem naquilo e para que eu tenha a aceitação dos processos e que eu consiga ter instrumentos aqui para lidar da melhor maneira possível com o que quer que venha a ser na minha vida. Porque a gente não tem o mínimo controle. Olha aqui a gente, quem tá cansado da pandemia, levanta a mão. Levanta os braços, olha. Gente, tô suada, meu Deus, eu falei que tá calor. Cansados da pandemia. 1 ano de pandemia, provavelmente mais 1 ano agora, né? Até o fim do ano, ainda nisso, enrolado, enroscado. Quem diria, ninguém diria. Como é que vamos viver do jeito que der? O que dá pra fazer, pra mudar? Não dá, tá, os cientistas maravilhosos, o povo da saúde maravilhoso que estão lá fazendo o que precisam fazer e assim, a gente viver da melhor maneira possível dentro da realidade que nos é apresentada, né? Não é mudar, modificar aquilo, lutar contra, se chicotear, enlouquecer. É ter maturidade para olhar aquilo, dar o seu melhor e perceber com amorosidade, fiz o melhor que eu pude, entreguei o que de melhor eu poderia fazer. E é isso, simplesmente é isso, perceber o que já é bom, né? Ter a noção que aquilo já é suficiente, ter a noção do seu esforço, como tu faria com um amigo, com uma amiga, mas normalmente quem é muito autocrítico também vai criticar os outros, vai achar que os outros fizeram pouco, vai ser aquela pessoa assim que vai no restaurante, por exemplo, e se vê tudo que tá ruim no prato, tá? Às vezes tem um detalhe ou outro, mas a pessoa vai de olho naquilo que tá ruim, não no que tá bom, né? Ela tem sempre esse olhar. Então, o que eu quero que vocês entendam sobre a autocrítica não é o que acontece na vida de vocês, mas é o olhar que vocês dão para aquilo que acontece na vida de vocês. E isso vai mudar completamente a realidade que vocês vivem. Sempre que eu venho fazer as lives, ou em qualquer dos meus atendimentos, ou nas orientações psicológicas, eu falo, eu venho aqui para plantar uma semente de mudança. Eu não venho aqui para falar e para não entrar em vocês o que eu falo. Eu sei que não vou mudar a vida de ninguém, mas pode ser que essa pessoa já esteja no processo de mudança e o que eu fale possa acionar dentro dela um caminho de maior percepção, e para mim isso é suficiente, que alguma pessoa possa se conhecer um pouco mais diante do que eu falo, tá? Eu vou soltar os comentários aqui para ouvir um pouquinho vocês. Gente bonita, como é que vocês estão sentindo? Temos muitos autocríticos aí, muitas pessoas que se identificam com esse sentimento de autocrítica. Estamos juntos nisso, é isso que eu tô dizendo para vocês, quando vocês me olham aqui. Oi, Cá, boneca linda, psicóloga maravilhosa também, Karine Miller. Quando vocês me olham aqui falando, às vezes pode ser que vocês fantasiem que a minha vida tá totalmente, né, que aquela pessoa... Vamos pra terapia, Karine!
Vamos se ver, né, amor? Acho essa semana. Quando eu tenho esse olhar pra mim de que nada funciona na minha vida, né? Eu, independente do que me aconteça, eu nunca vou conseguir gozar com aquele acontecimento. Eu nunca vou conseguir realmente perceber que já deu certo. Então eu tenho muito medo de que as pessoas nunca consigam perceber isso. E quando vocês olham pra mim, voltando ao que eu tava falando, e me veem assim, pensam de repente, nossa, porque é pleníssima a vida dela. Tipo, ela não deve, né? Ela não deve precisar fazer nada. Ela simplesmente acorda e dorme no paraíso. Tipo, ali ela é um alecrim dourado, né? Ela acorda brilhando, igual o filtro, né? Quem não tem meu filtro ainda, acorda brilhando. Não é assim, gente. Não é assim. É uma construção. O que é uma pessoa bem resolvida? É por isso que eu faço questão de dizer pra vocês. O que é uma pessoa bem resolvida? É uma pessoa que tá em dia ali com as questões dela, com aquilo que trava, com as neuroses, entendeu? E as minhas é muito nesse sentido de achar que não tá bom o suficiente, né? Então, sabe, nunca tá bom e aquilo vai te pegando por dentro, vai te enlouquecendo. Eu sei que eu já fui, né, já tive menos autoconhecimento, já fui muito mais acelerada, já fui muito mais ansiosa. Então eu lembro que às vezes a minha cabeça, eu chegava a ficar exausta de tanto que a minha cabeça fritava sobre coisas que eu achava que eu precisava fazer, que na verdade eu já tinha feito e já estava sendo muito bom do jeito que tava. Aí alguém me dizia, mas isso aqui tá muito bom, Ana. E eu pensava, tá falando pra me agradar? Ou porque deve ter um nível de exigência bem baixo que tá falando que isso é bom, né? Então, olha a loucura da arrogância da pessoa de achar que nem a percepção do outro é boa pra coisa que ela fez. Não, a percepção do outro era muito boa, aquilo estava bom e eu simplesmente tinha uma miopia emocional e não conseguia perceber que aquilo estava muito bom. Então, a gente se cega nessas questões. A gente precisa abrir o olho e ser amoroso consigo. Daí alguém vai dizer assim, mas vai ficar se achando, se elogiando, né? Ai, peraí, deixa eu descer aqui um pouquinho, gente. A pessoa vai ficar se achando, né? Tipo, a pessoa, como se autoelogiar, se auto-perceber, ser bom consigo, fosse ser metido, fosse se gabar. Não sei, aqui no Sul a gente fala se gabar, não sei como que vocês falam aí, sabe? Mas assim, a gente fala isso. E daí, então, tu não pode se elogiar, tu não pode achar que o que tu fez é bom, porque, não, é bonito falar, ai, que desgraçado que eu sou, ai, fiz tudo errado, aí todo mundo te acolhe. Agora, quando tu tem autoestima e tá dizendo que sim, o que tu fez é bom, por que tu não pode assumir? Então, eu vou dizer pra vocês, o e-book que eu fiz, que eu falei pra vocês comprarem, tá maravilhoso. Eu achei. Daí, talvez alguém vá ler e falar, não gostei. Mas tá tudo bem, gente. Eu gostei. Eu achei bom. E isso pra mim é muito importante, de eu chegar nesse nível de poder dizer que é algo que eu produzi, joguei na internet e ainda falo de mim, tá? Isso pra mim é muita superação, porque eu era pessoa extremamente fechada, super fechada, que eu fui criada pra não mostrar fragilidade nenhuma, tá? E pra ser extremamente autocrítica, pra entregar o melhor, que sabe Deus que o melhor era aquele, e pra não me expor. Então, qual foi todo o meu caminho no autoconhecimento? Foi de me expor, colocar minha pele na vida, no sol, foi lembrar que eu escrevo bem, que eu acho que eu escrevo bem, e fazer o e-book, e botar o e-book no mundo e achar que ele tá lindo. Acho, de coração, acho que ele tá lindo. Então, pra mim, hoje é uma superação conseguir fazer isso, dizer isso. E eu gostaria que vocês pudessem também, em algum momento, ver alguma produção de vocês ou ver algo de vocês, seja fisicamente, seja emocionalmente, seja espiritualmente, seja profissionalmente, seja na prática, na vida de vocês, falar, cara, isso aqui é muito bom. O meu bolo de chocolate, isso não é verdade, tá, gente? Que eu não sei cozinhar, eu cozinho só pra comer, eu não sou boa nisso, realmente, não é autocrítica, é realismo mesmo. Mas tu aí faz um bolo maravilhoso. O meu bolo é maravilhoso. Vocês que já provou meu bolo? Maravilhoso. Vocês já perceberam que quando a gente vai se autoelogiar, a gente sempre fala... não, modéstia à parte, né? Então a pessoa que faz o bolo bom, ela diz assim, não, modéstia à parte. Por que precisa dizer isso, assim, meio que pra justificar? Ou igual quando tu recebe um elogio, nossa, que linda. Ai, achou? Nossa, nem lavei o cabelo hoje.
Nossa, que roupa bonita. Ah, achou? 10ão lá na Renner. Pra que precisa fazer isso? Pra que precisa desqualificar? Ela vai dizer, mas não tem problema. Tem problema sim, porque a gente cria um vício de... a gente cria um vício de desqualificação, né? De não poder se elogiar. Existe uma grande diferença entre pessoas que têm autoestima preservada, uma autoestima massa, legal, boa, de uma pessoa arrogante. A pessoa arrogante, tá? Vamos supor que eu fosse uma pessoa arrogante e estivesse aqui falando pra vocês. Eu ia falar assim, então, meu e-book, né? Primeiro que eu ia estar dura, mais rígida, menos sorridente, porque eu preciso me sentir superior. Então, eu preciso estar acima para eu me sentir bem. Então, eu estaria assim, caso eu fosse uma pessoa arrogante e não resolvida. Eu estaria assim, dizendo, o meu e-book é muito bom. Porque em vista do que temos no mercado, o meu e-book traz de uma forma... Eu teria que desqualificar algo para dizer que o meu é bom. Isso é arrogância. Eu preciso acabar com algo. Eu preciso diminuir algo para me sentir superior. Por quê? Porque eu não tenho uma boa autoestima. O arrogante, ele tem uma autoestima rebaixada. Quando eu tenho uma autoestima massa, eu não preciso ser arrogante. Então eu sento aqui e falo, cara, achei massa meu e-book. Não tô comparando com quem escreveu, não escreveu, nem sei quem escreveu, não sei de nada. Escrevi o meu aqui na pandemia, mandei, pariu, nasceu. Isso aí, entendeu? Essa é a diferença. Ana, então você está dizendo que tu é uma pessoa bem resolvida. Me considero uma pessoa bem resolvida. Por quê? Porque você não tem questões para resolver. Não, eu tenho muitas questões para resolver. Pensa que eu sou tão profunda, eu tô sempre lá. Tem uma amiga minha, a Isabelinha não tá aí hoje, mas ela me diz, amiga, pelo amor de Deus, saia do profundo, fica aqui, ó. Não precisa. Ai, meu Deus, precisa aprofundar tudo, ela disse pra mim. E eu falo, pô, Isabela, mas eu sou assim, cara, o que eu vou fazer? Então, tá? Eu tô explicando isso pra vocês pra dizer que eu tenho uma tendência, assim, a cavar e buscar tudo. Então, eu tenho questões. Só que eu olho para as minhas questões, inclusive essa questão de que às vezes eu preciso ficar na superfície, tá tudo bem. Preciso só falar da cor do esmalte, e é isso aí, e parar de, né? Porque é o meu jeito. Então, assim, eu me sinto uma pessoa bem resolvida por conhecer as minhas travas, as minhas neuroses e por lidar e conseguir suavizar elas, entendeu? Ana, então tu tem o superpoder que tu consegue suavizar as suas falhas? Não, queridos, eu simplesmente fiz um processo de autoconhecimento que todos vocês que estão aqui ouvindo têm total capacidade de chegar nesse nível, nesse lugar. Só que não dá pra ter preguiça. Não dá pra usar muleta, não dá pra dizer não consigo, dá pra dizer não quero lidar com isso agora, que daí é mais justo, mais sincero, ou dá pra dizer eu tô com medo, mas eu vou assim mesmo, mas assim, eu não consigo não, porque tu consegue, entendeu? Consegue, vocês não são diferentes de mim, só porque eu trabalho com psicologia e tô aqui fazendo uma live. Sou ser humano, igual uma centelha divina exatamente, como todos vocês, né? Então, então, cada um pensa de um jeito, né? Eu também não quero falar de ninguém. É isso, assim, eu acho que quando a gente tá no nosso rolê, a gente não tem tempo pra falar das pessoas. A gente não tem tempo pra criticar as pessoas. Quando a gente descobre que tem tanta coisa pra ver aqui dentro, pra saber, pra pesquisar a tua história, aquilo se torna um negócio tão tesão, né? Por mais que às vezes, assim, dá um cansaço. Às vezes você fala, ai Jesus, amado, mas sério que eu ainda tô com essa questão, né? Eu às vezes falo, agora eu tenho melhorado, eu tenho superado algumas coisas que eu falo há anos na terapia. Mas eu chegava pra minha psicóloga e falava, cara, eu não acredito que eu ainda tô falando disso na terapia, cacete. E ela falava pra mim, Ana, mas amor, quer mudar de trauma? Cada ser humano tem o mesmo trauma, a gente vai evoluindo naquilo e desenvolvendo mais. Né? Então, assim, o meu grande objetivo na minha vida é não cair nas armadilhas, nos tiros que eu mesmo dou no meu pé da autocrítica. Então, falar que é ruim que eu faço é um jeito de é uma muleta. Porque daí eu sento aqui e não preciso fazer nada. Porque como que eu faço é ruim mesmo? Pra que eu vou fazer? Eu já digo que eu já aceito que eu não sou boa o suficiente mesmo, porque tudo que eu faço não é bom, e eu sento a bundinha. Aí, vitimista e autocrítico se encontram na arquibancada, sentados lado a lado, tendo exatamente o mesmíssimo comportamento. Compreenderam? Então, tu também, que faz demais, que se cobra demais, que acha que nunca é bom o suficiente, tá falando mal do vitimista, dizendo, aquele lá não levanta a bunda, acho que cai disso, tá falando mal dele? No fim, vocês vêm da mesma mãe, que é a baixa autoestima. Então, por isso que a gente, quando começa a perceber as nossas travinhas aqui, os nossos pontos cegos, a gente fica humilde,
Eu que não vou falar nada do vizinho, porque vai que eu tô num ponto cego e eu tenho a mesma dificuldade do vizinho, até porque o que me irrita muito, me incomoda demais, tá falando sobre mim, então eu vou ficar bem quietinha aqui, ó. Só balanço a cabeça, que às vezes, gente, a gente tem que fazer essa carinha de planta mesmo. Reuniões sociais, onde as pessoas falam mal dos outros, julgam os outros, quando o assunto são pessoas, que não é pra falar bem, que não é pra admirar, que é pra falar mal, faça cara de planta. Quando tu aprende a se criticar menos, tu pensa, porra, mas eu consegui suavizar pra mim, foi tão difícil eu perceber que eu já sou legal o suficiente. Eu vou ficar falando mal do fulano? Eu não. Fico sentadinho assim. Pois é, e a pandemia, né? Nossa, gente, a pandemia. Sabe? Então, assim, a gente também tem que aprender a se comportar de outras maneiras. Né? A gente tem que aprender a ser mais humilde, e ser mais humilde não é se desqualificar. Ah, não, eu sou humilde porque eu digo que tudo que eu faço não é bom o suficiente. Isso é ser ingrato com os teus talentos. Isso mesmo que é, entendeu? Agora, ser humilde é pensar, cara, eu tô com uns negócios ali pra resolver, o que eu vou falar do fulano, né? Sei lá, vai que eu tenho a mesma coisa que o fulano, né? Ou sei lá o que tem o fulano. Deixa lá o fulano. Ou a fulana, mas é que quando eu não quero olhar pra mim, eu preciso desse julgamento, né? Eu acho que a gente poderia até fazer uma live sobre julgamento também, mas não na próxima semana, porque na próxima semana a gente vai falar como ser um mulherão deusos, né? Mulherões deusos, e os homens também, como podem se soltar, a gente vai falar sobre isso. Enfim, ficou claro pra vocês o que eu quis puxar sobre autocrítica, né? Que feito é melhor que perfeito. Essa frase não é minha, não sei de quem é, mas feito é melhor que perfeito, né? Só quer levar a tua vida, quer ser muito bom no que tu faz, dê o melhor que tu pode, no momento que tu pode, se estude, né? O que é ser humilde, na minha opinião? É saber que o teu telhado é de vidro. Pra mim é isso. Pra mim é ser humilde, é saber que não fala do que tu não conhece, não fala dos sapatos que tu não calçou, não fala das dificuldades das pessoas, porque pode ser as tuas e tu não tá nem percebendo, né? Quantas vezes eu mesma, euzinha aqui, fui pra terapia lá quando eu era mais arrogante, nos meus 20 e poucos anos, falando dos meus relacionamentos. Eu lembro que eu tinha um namoro, que eu namorei anos, e ele falava mal do meu ex-namorado, falava dele, e a minha psicóloga ficava, às vezes, ela fazia uma cara, assim, bem irônica. Nossa, ele é assim, nossa, sabia que ele me lembra alguém? Quem? Dessa família, né? Pensava eu comigo. E ela falava, como é que você se comporta? Ela ia me fazendo perguntas, e eram as minhas dificuldades, exatamente as mesmas que eu estava espelhando nele pra não ter que olhar em mim. Certo? Então, gente, o relacionamento com o outro é sempre um convite. Se eu critico demais as pessoas, é porque tem algo em mim que eu tô criticando, que eu não tô aceitando, né? Se eu ainda acho, na minha idade adulta, 30, 40 anos, gratidão, gente, muita gratidão mesmo pelo carinho de vocês. Chega aqui bem quentinho, que eu tô com calor já, vocês estão me esquentando mais. Eu tenho muito calor fazendo a live, é energético total. Até me perdi no que eu tava falando. Se vocês hoje ainda estão colocando na conta de pai e mãe as coisas que acontecem com vocês, se vocês ainda hoje querem agradar pai e mãe, né? Esses dias eu atendi um cara, 50 e poucos anos, ele tava dizendo que o pai dele, que tem 80 e poucos anos, ainda não aprova as escolhas profissionais que ele fez. E que ele acha um absurdo o pai não aprovar, porque as escolhas dele deram certo. Eu falei, cara, mas qual o problema do seu pai não aprovar? O seu pai tem que pensar, igual você acha que seu pai te ama menos. Amor de pai e mãe é incondicional. Você tem dúvida do amor do seu pai? Que o amor do seu pai seja incondicional por ti? Não, acho que não. Tá, mas o teu pai tem que concordar com tudo? O teu pai não tem as travas dele, não tem os preconceitos dele. O cara tem 80 anos, que ano nasceu ser humano, cara. Você acha que ele não vai ter lá umas perspectivas mais atrasadas? Então, assim, humildade também é ser mais tolerante, sabe? Porque, assim, é uma arrogância tu, nessa idade, e eu tô falando disso, eu falei pra ele mesmo, eu não tô dizendo o nome, então tá tudo bem, porque eu atendo muita gente. Tô contando um milagre, não um santo. Arrogância é tu olhar e falar assim, não, porque eu quero que me aceite, que me valide, porque o que eu tô fazendo é muito bom. Se tu tá nessa de querer que validem tanto que tu faz, é porque tu não acha que tá muito bom. É isso que eu tô dizendo pra vocês. Por exemplo, se alguém chegar e disser que o e-book não é legal. Tá bom, a pessoa não achou legal.
A pessoa não achou. Isso quer dizer que ele não é legal? Não, porque ele tem um nicho onde vão achar legal, né? Existe um público-alvo que vai curtir, existem pessoas que não vão curtir e tá tudo bem. Vocês acham que eu quero essa unanimidade? Já quis muito, tanto que eu fui educada para ser perfeita, né? Então eu já quis muito ser unanimidade. E hoje, essas minhas questões eram muito com a minha mãe. Hoje minha mãe é uma mulher super trabalhada. Então, graças a Deus, a gente fala disso. Hoje ela não tá aqui na live, mas a gente fala disso. Ela também foi cobrada a ser perfeita. Então ela me ensinou que tinha que ser perfeita, não se expor e não contar as tuas vulnerabilidades, porque senão as pessoas iam usar contra você. Então eu fui criada desse jeito, né? Então eu fui desconstruindo tanto isso hoje que, assim, eu só quero ser quem eu sou na minha essência. Eu quero me conhecer e ser eu, porque a minha grande magnitude, e a de vocês também, tá em ser quem eu sou. Quanto mais eu sou quem eu sou, mais interessante eu sou. Pra quem? Pra mim. E pra quem mais? Vai ter um monte de gente que vai achar. E vai ter um monte de gente que não vai achar. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem, real, mesmo. Até porque muitas coisas que as pessoas pensam sobre nós ou veem em nós é delas. E isso a gente tem que começar a pensar também. Por exemplo, eu lá, bem antigamente, quando eu não tinha noção dessa crítica toda, dessa autocrítica, eu era muito crítica com as pessoas. Aquilo era sobre elas, era sobre mim. Porque uma outra pessoa ia ver de uma forma completamente diferente. Então, quem é aquela pessoa? É quem ela acha que ela é, quem ela descobre que ela é e ela toca a vida daquele jeito. Uma regra é ser do bem, pra mim. A única regra que existe, assim, pra viver é ser do bem. De resto, nada. De resto, viver, de resto, se desenvolver, de resto, deixar mais leve, sabe? E é isso, assim, como eu tava contando pra vocês da minha amiga Isabela ali, que me disse pra eu deixar mais na superfície um pouco as coisas, eu acho que não é nem o fato de deixar de aprofundar, mas é o fato que às vezes eu aprofundo numa crítica desgraçada comigo, como se eu já tivesse tido que resolver, que fazer, que nananana. E quando eu percebo que eu tô aí, eu sinto, opa, por que será que eu me desorganizei? Porque eu já faço muito, já tá bom. É perfeito? Não, mas quem que é perfeito, gente? Né? Como que a gente vai separar o erro do acerto? Como é que eu vou saber o que é acerto se eu não errar? E como é que eu não vou errar se eu tô fazendo uma coisa nova, por exemplo? Né? Esses dias alguém mandou na caixinha de perguntas assim, por que é tão difícil aprender a dizer não? Eu escrevi o seguinte para essa pessoa: eu me sentiria exatamente da mesma maneira se eu fosse aprender a andar de skate, que é o que eu quero. Eu quero muito. Eu tenho um sonho de andar de skate, se dar uns rolê bem style, assim, bem livre. Eu tenho essa vontade. Mas se eu subir no skate hoje, eu vou ficar achando dificílimo. Aprender a andar de skate aos 40 anos, cara. Com 7 é uma coisa, agora com 40 é outra. É mesmo a dificuldade que ela tem pra aprender a dizer não. É uma coisa nova. Então é isso aí, então vou me jogar na experiência. Talvez um dia eu vá andar de skate, não sei ainda, porque eu não sei se eu quero lidar com isso agora, porque eu tenho várias coisas de superação e desafiadoras que eu tô vivendo. Então, novas. Então, tá bom por enquanto. Então, saber também a hora de parar de se cobrar e fazer mais. Parar de se cobrar, ai não, porque eu tenho que estar mais curado, mais bem resolvido, porque eu tenho que saber mais sobre mim, porque mais e mais e mais e mais. Cara, será que já não tá bom? Será que já não é suficiente? Será que já não é interessante? Né? Então, assim, gente, amor aqui, ó, amor, ponto, mais legais. Seja mais legal com você, seja mais doce com você. Se teve uma mãe muito tirana, um pai muito tirano, muito controle, autoritarismo, por que tu vai continuar fazendo isso com você mesmo? Por que tu continua perpetuando aquilo que te fez mal? Qual o sentido? É igual eu ter alergia à lactose e eu continuar comendo coisa com lactose e continuar passando mal. Qual que é o sentido disso? Se eu tenho amor pela minha pele, eu vou me preservar, vou cuidar de mim, vou me tratar com amorosidade. Então se tratem com mais amorosidade. É esse recado que eu quero deixar na live pra vocês. Menos dedos apontados, né? Mais carinho, mais afeto, mais afago, que é muito diferente de se auto-sabotar e não fazer movimento nenhum. É experienciar sem ter um compromisso com o acerto.
Se experienciar simplesmente pela experiência, pela vivência, sem estar lá numa coisa tipo mirando o acerto, que já põe aquele peso. Entendeu? Então é isso, meus amores. Espero que todos vocês conseguiram tirar algo importante pra vocês. Quem não tem o e-book, tenha o e-book, gente. Homens também podem ler o e-book, tá? Eu digo isso sempre. Eu falo pra mulher, falo porque eu sou mulher. Por exemplo, eu vou em ginecologista mulher. Por quê? Porque quando eu falo da minha cólica, a ginecologista ela vai saber o que eu tô falando, porque ela já sentiu. Isso é uma pira minha, tá? Só uma pira minha. Então eu falo mais pra mulheres porque eu sou uma mulher. Mas o que eu falo é coisa de ser humano. Então, gente, dá pra todo mundo, né? Tá bom? Obrigada pela companhia, boa noite. Essa live vai lá pro canal, tá? Eu aviso sempre quando vai. Obrigada pela companhia. Quem tá aqui pela primeira vez? Ai, quem tá aqui pela primeira vez? Levanta a mão. Quero saber quem de vocês tá aqui pela primeira vez. E tem gente que vem toda terça. Nós já temos uma egrégora aqui. Ah, o que? Onde tá o livro? Link na minha bio, gente. Sabe lá que você coloca seu nome, daí fala psicóloga, daí fala se permita ser você mesmo. É lá, embaixo. Um link ali. Pessoas novas, pessoas novas, pessoas novas, bem-vindas. Pessoas que estão sempre aqui, fofos. Que delícia, né? Tem gente que já se conhece, já se chama pelo nome, já troca ideia, já conversa. E eu acho muito legal conseguir juntar quase 300 pessoas num horário cedo, numa terça-feira. Eu acho... Não vou falar modéstia à parte. Eu vou falar assim, eu acho que eu faço lives legais, gente, real. Beijo pra vocês. Boa noite.